Está no ar o Boletim de Notícias. A informação no rádio com relevância e agilidade. Boa noite. Boa noite. Em Petrópolis, jovem morre ao cair em cachoeira. Em Niterói, remanejo de postes da Transoceânica custará mais de R$2 milhões ao município. Suspeito de esfaquear mulher é preso em Petrópolis. Incêndio na Prefeitura de São Gonçalo atinge 3 secretarias. Acidente de trânsito deixa 5 pessoas feridas e uma criança morta em Petrópolis. Temos as informações do trânsito para a sua cidade. E também a previsão do tempo para o início da semana. E ainda os principais jogos do último fim de semana. O Boletim de Notícias desta segunda-feira, 18 de setembro, está começando agora. Na tarde do último sábado, um homem de 21 anos morreu após escorregar e cair de uma altura de 30 metros na Cachoeira da Macumba, em Petrópolis. Segundo informações da Polícia Civil, João Gabriel Marinho é morador de Teresópolis e estava no local passeando com a namorada. O corpo de bombeiros foi acionado, mas o jovem faleceu no local. De acordo com a corporação, João Gabriel bateu com a cabeça nas pedras. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal e liberado na manhã do último domingo. Em Niterói, o projeto da Transoceânica previa que toda a fiação ao longo da Via Expressa fosse aterrada. Porém, essa ideia foi deixada para trás pela Prefeitura, sob a alegação de que executar as obras teria um custo inviável. Agora terá que remanejar 433 postes com o custo de R$2,6 milhões. Até agora já foram realocados 218 postes no percurso da Transoceânica. Um homem suspeito de ter esfaqueado a mulher há cerca de uma semana foi detido pela polícia na última sexta-feira no bairro Sargento Boening, após denúncias anônimas em Petrópolis. Segundo os policiais, o suspeito tinha um mandado de prisão por atraso no pagamento de pensão alimentícia e por isso ficou preso. A Secretaria de Saúde informou que a vítima deu entrada no pronto-socorro do Alto da Serra na madrugada do último sábado e, no mesmo dia, foi transferida para o Hospital Santa Teresa. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde. Na noite da última sexta-feira, um incêndio atingiu a Prefeitura Municipal de São Gonçalo, destruindo documentos das Secretarias de Desenvolvimento Urbano, de Compras e Licitações e de Segurança Pública. O combate ao incêndio terminou na manhã do último sábado e o prefeito da cidade, José Luiz Nancy, declarou que somente após a elaboração de laudos da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da perícia policial, terá condições de avaliar as possíveis causas do fogo. Uma criança morreu quando o carro em que estava com a família caiu em um barranco e capotou na estrada do Palmital na noite do último domingo no bairro Nogueira, em Petrópolis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança morreu no local. Ainda segundo os bombeiros, também estavam dentro do carro um bebê de 4 meses e outra criança de 3 anos, além de 3 adultos. As crianças foram levadas para o Hospital Santa Teresa e as informações sobre o estado de saúde delas ainda não foi divulgado. Os adultos tiveram ferimentos leves e foram liberados no próprio local do acidente. Branco, hoje está meio tenso as notícias, né? Hoje esse fim de semana foi tenso. Foi bem caótico. Verdade. Vamos saber como está o trânsito nessa segunda-feira? Informações do trânsito. O repórter André Holtz tem as informações para nos passar. Boa noite, André. Como está a situação do trânsito para hoje? Boa noite, Elias e Branco. Começamos falando da Semana Nacional de Trânsito, que trouxe nesta segunda-feira, em Petrópolis, depoimentos de cadeirantes no Centro de Cultura e uma ação social na Praça Dom Pedro. Com o tema Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito, a Prefeitura de Niterói faz um alerta comunicando que para a redução de acidentes dependemos da mudança de atitude de todos os cidadãos. Voltando à cidade serrana, a movimentação de veículos hoje é tranquila. Tanto no centro da cidade quanto em direção ao Bingen, o tráfego flui normalmente. Já no município de Niterói, a Companhia de Transportes e Trânsito informa que há congestionamento na ponte Rio-Niterói. Já nas avenidas próximas, a circulação de carros também é intensa, mas sem retenções. Portanto, motoristas sempre mantendo a atenção e calma para chegar com tranquilidade em casa na noite desta segunda. André Holtz, para o Boletim de Notícias. Muito obrigado pelas informações. Uma boa noite para você, André.
Para vocês que nos acompanham pelo horário de Brasília, agora são 6 horas e 26 minutos. Pelo horário de Brasília, 6 horas e 26 minutos. Seguimos ao vivo pela Rádio Estação de Petrópolis e Niterói, e para você que está ouvindo a reprise da Web Rádio SOS Vida, obrigado pela audiência e companhia de sempre. Chegou a hora de saber como vai ficar a temperatura para os próximos dias da semana. E agora, a previsão do tempo. Quem já está no nosso estúdio para falar sobre a previsão do tempo é o repórter Richard Stoltzenburg. Boa noite, Richard. Como ficará o clima esta semana? Boa noite, Branco. Boa noite, Elias. Boa noite, Lucas. Olha, para esta terça-feira, as temperaturas no Rio de Janeiro serão de 17 graus para a mínima e 32 para a máxima. O sol vai aparecer com algumas nuvens, porém não impede um dia quente. Para a quarta-feira, as temperaturas variam entre 17 e 34 graus. Durante a tarde poderá ter algumas nuvens, contudo não chove. Em Petrópolis a previsão é de sol com algumas nuvens e as temperaturas variam entre 13 e 23 graus. Quarta-feira a temperatura será a mesma. O sol aparece com algumas nuvens e não há previsão de chuva para nenhum desses 2 dias. Niterói nesta terça-feira terá sol predominante durante todo o dia e as temperaturas serão entre 19 e 30 graus. Quarta-feira, os niteroienses enfrentarão temperaturas mais elevadas, chegando a 32 graus de máxima e 19 de mínima. O dia terá sol aberto e poucas nuvens durante o dia, o Branco. Obrigado, Richard. Uma boa noite para você. Vamos deixar o clima mais ameno. Agora vamos falar de esportes. Solta a vinheta aí, Rodrigo. BN Esportes. Vamos conversar com o Lucas Messori, nosso colega do Fora de Campo, que está aqui para nos auxiliar com relação ao esporte. Boa noite, Lucas. Quais são as principais notícias, os principais destaques do esporte nesse fim de semana? Boa noite, Elias. Boa noite, Branco. Boa noite, Richard. Uma boa noite também especial para o nosso ouvinte, que está vivendo grande fase, que está ouvindo a gente pela Web Rádio SOS Vida e também na Rádio Estação Campus Petrópolis e Niterói. No Fora de Campo de daqui a pouquinho você vai ficar sabendo da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, com muita polêmica envolvendo no jogo do Vasco. A equipe perdeu de 1-0 para o Corinthians fora de casa. Se a gente olhar por fora, o jogo é normal. O líder do Campeonato Brasileiro venceu, mas foi com gol de mão do atacante Jô, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Iniciando a rodada também no sábado, o Botafogo venceu o Santos por 2-0 no estádio do Engenhão. O Botafogo que estava com a equipe reserva, mas conseguiu a vitória porque o foco é a Libertadores na quarta-feira, vai enfrentar o Grêmio lá em Porto Alegre, mas conseguiu uma excelente vitória, conseguiu até dormir em 5º lugar no sábado, mas no domingo seus adversários acabaram vencendo, o Botafogo voltou a cair na tabela, mas está muito próximo do G6 do Campeonato Brasileiro. O Fluminense perdeu, jogando fora de casa para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada por 3-1. Fluminense que também tinha uma outra oportunidade de entrar no G6 do Campeonato Brasileiro, não foi dessa vez, perdeu mais um jogo. E o Flamengo venceu o Sport por 2-0, deixando um pouco de lado a crise que foi instalada na Gávea pela desconfiança em seus goleiros. O Muralha até que foi bem na partida desse último domingo. O Flamengo venceu, por enquanto está em 4º lugar. Daqui a pouquinho, para quem está ouvindo a gente hoje na segunda-feira, tem Palmeiras e Curitiba no Allianz Parque. O Flamengo pode voltar para 5º lugar. E essas são as informações desse fim de semana. Tá ok, Lucas. Obrigado aí. Lembrando a vocês que logo após o BN de hoje, o Lucas Messori, juntamente com toda a equipe do programa Fora de Campo, estará ao vivo aqui na Rádio Estação com muito mais informações sobre os esportes do fim de semana. É isso aí, Elias. Valeu, Lucas. Antes do programa de hoje terminar, nós gostaríamos de falar sobre a carreira do jornalista e apresentador de TV Marcelo Rezende, que morreu no sábado, vítima de falência múltipla dos órgãos em consequência de um câncer. Ele tinha 65 anos. O carioca Marcelo Luiz Rezende Fernandes se encantou com o jornalismo aos 17 anos. Estudava mecânica quando foi visitar o Jornal dos Esportes no Rio. Virou estagiário e não parou mais. Passou pela Rádio Globo, pelo jornal O Globo, pela revista Placar e ganhou um destaque na TV com reportagens investigativas de grande repercussão nos anos 90. Com o programa Linha Direta, Marcelo Rezende se tornou também apresentador de televisão. Foram muitas as denúncias feitas pelo público de criminosos procurados por assassinato, estupro e sequestro. Em 2002, Marcelo Rezende deixou a Globo e passou por outras 3 emissoras, Rede Bandeirantes, Rede TV e Rede Record.
Ele postou vários vídeos na internet para falar da sua doença e o último é datado do dia 3 de setembro. O seu corpo foi velado no domingo na Assembleia Legislativa de São Paulo. Esta edição do Boletim de Notícias fica por aqui. Para ouvir qualquer matéria apresentada no programa de hoje, basta acessar o nosso canal do YouTube, Boletim de Notícias Petrópolis, ou o site da Web Rádio SOS Vida em grupo sosvida.org.br. E outras informações estão em nossa página facebook.com/bnpetrópolis. Uma boa noite a todos. Um bom início de semana para vocês, ouvintes e internautas. Nós nos encontramos na próxima segunda-feira. Boa noite. O Boletim de Notícias é produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Estácio de Sá, Campus Petrópolis. Produção e apresentação, Rafael Branco e Elias Alza. Equipe: Ana Beatriz, André Holtz, Bianca Neves, Bruna Souza, Elivelton Prado, Rafael Branco, Patrick Guimarães, Richard Stoltzenburg, Tatiana Santos e Tarlen Felipe. Na operação de áudio, Rodrigo Macaxeiro. Coordenação do Núcleo de Petrópolis, professor Roberto Otto. Coordenação do Núcleo de Niterói, professor Marcelo Sozinho. Coordenação de jornalismo, professor Eduardo Jorge. Continuem com a nossa programação.